Fala galera, Forquinho aqui. Dessa vez num vídeo com um viés um pouco mais sério, visto que a repercussão do Nacional 2019 e das coisas que aconteceram lá dentro estão sendo bem grandes e também por conta de algumas coisas que aconteceram com a minha pessoa. Eu vou vir aqui fazer um reporte do Nacional baseado totalmente em fatos, o que eu realmente vi que aconteceu e um pouco também do que as pessoas que estavam em volta me contaram, meus amigos, conhecidos e tal. Então, primeiro de tudo, eu queria já me retratar por um comentário que eu fiz na minha deck profile, que foi postado antes no canal, que eu fiz um comentário sobre os juízes que não foi dos melhores. Primeiramente, eu já queria dizer que esse comentário foi num viés totalmente emocional, porque eu tava falando realmente com questão ao que aconteceu com os meus amigos e eu tava já de cabeça quente, era o ambiente do torneio e tal. Então foi um comentário bem feliz, eu já retirei ele do vídeo. Então eu vim aqui agora falar basicamente sobre tudo que aconteceu no evento, da maneira mais imparcial possível, para esclarecer tudo o que está acontecendo, porque tá saindo muito boato, tanto em questão dos players quanto em questão do juiz, e isso descredita muito a comunidade. Então vamos lá. Primeiramente, o contexto do torneio. A principal mudança, né, a principal coisa diferente que a gente teve foi a questão da Darknell Storm, que a gente não pôde usar no torneio. E isso gerou um certo descontentamento dos players. E a gente fez um tipo de protesto, né, usando os narizes de palhaço e tal. A iniciativa do Miguel Jambersi foi bem legal, o pessoal participou bastante, o pessoal realmente se importava. Foi bem legal, o pessoal participou e beleza. Sobre o torneio em si, né? Vamos primeiro o que realmente importa, que é o resultado. A participação foi de 460 jogadores, foi muito bom mesmo. A gente tá a cada ano, cada vez mais gente. Isso é muito importante para a comunidade em geral. O campeão do torneio, Michel Veríssimo, ganhou o torneio jogando com o seu deck de Thunder Dragon. Então, antes de mais nada, meus parabéns aí, Michel, por passar 12 partidas aí e conseguir chegar ao seu primeiro título nacional, eu acredito, eu não tenho certeza. Quanto ao meu desempenho, pessoal, eu fiquei no top 16. Eu terminei as 9 rodadas do Suíço 7-2. Então vou passar bem rapidamente pelas minhas matches. A round 1 foi uma mirror match. Eu ganhei mais por ter mais experiência com o deck do que o cara que eu estava enfrentando. Round 2 eu enfrentei com o Jaguar Dragon. Eu ganhei no dado, consegui parar ele. No game 2 eu abri sem hand taps, ele conseguiu fazer o combo, aí não teve o que fazer. No game 3 eu comecei de novo, estabeleci minha mesa e consegui ganhar a partida. Round 3 eu joguei com o Spellbook Endymion, achei bem interessante a ideia do jogador. Bem legal. Ganhei de 2-1, ele ainda conseguiu tirar um game porque o deck era realmente muito legal. Achei boa a ideia dele. Não lembro o nome do jogador, se eu lembrasse eu falaria, mas tá tudo bem. Round 4, um Trickster. Essa acho que foi a única match do torneio inteiro que eu não me senti à vontade jogando contra o meu oponente. Todos os oponentes que eu tive foram todos muito bons, muito parceiros, com bom espírito esportivo, exceto esse, cara. Não dá pra. Esse é o único quando eu tenho uma reclamação mesmo. Que basicamente ele tava tentando dar slow play, cara. Tipo, qualquer coisa que precisar, que desse tipo a mínima margem para ele parar o jogo e chamar o juiz, ele tava fazendo isso. Até as coisas mais óbvias, por exemplo, quando eu ativei o efeito do fall pela segunda vez, ele poderia simplesmente ter pego a carta e ter confirmado, né? Beleza, não é um super turn, contanto que você paga o custo. Mas não, ele chamou o juiz. E acho que em outras duas situações ele também chamou o juiz para tentar matar tempo. Só que daí, infelizmente, né? No último turno do jogo, a gente foi pro tempo. Ele tava com 600 pontos de vida na frente, eu acho. Mas eu usei a minha tech secreta do side deck, o Salamangreat Parro, pra dar os 2000 de vida pra mim e me botar na frente e conseguir ganhar o jogo. E obviamente ele não ficou nada feliz com isso. Tipo, dava pra ver muito no que ele tava falando pra mim. Ele não foi mal educado, não. Tipo, ele não foi mal educado, mas dava pra ver que ele tinha bastante descontentamento.
como resultado, tipo, baseado no que ele estava querendo fazer, que provavelmente era ganhar no tempo. Round 5, minha primeira derrota foi contra o Sky Striker do Felipe, se eu não me engano, eu não lembro sobre o nome dele. Ele jogou muito bem, dominou o jogo que ele ganhou. Eu ganhei uma partida, Game 3. Eu não tenho reclamações quanto ao fato de que ele ganhou no tempo, porque ele realmente tinha as jogadas para fazer. Foi tranquilo, cumprimentei ele normal e segue o jogo, né? Eu tinha uma derrota, mas ainda tinha um torneio pra frente. Eu não sei em que colocação ele ficou, se alguém puder mandar nos comentários aí. Eu queria saber, porque realmente foi um bom jogo, foi um jogo bem jogado e ele mereceu a vitória. Round 7 eu joguei contra. Não, round 6, perdão. Round 6, Thick Sky. Eu ganhei a partida. Foi um jogo bem equilibrado, foi 2-1. Eu acho que um dos games acabou bem rápido, se não me engano, foi o game 1. Mas foi uma partida bem jogada. Salve aí pro meu oponente, jogou muito bem com o deck. E eu acabei ganhando. Round 7, Zephyrin diminuiu essa partida. Acho que foi. O game 1 dessa partida foi, eu acho que o game que eu joguei pior no torneio. Eu fiz muitas misplays. Boa parte pelo cansaço, né? Já era tipo. Já foi 7 rodadas direto durante o dia. Então o cansaço começou a pegar um pouco, mas aí depois eu consegui engrenar as coisas e ganhar de 2-1. Mas foi uma boa partida também. Tá, começo do segundo dia, round 8, contra o Salamangreat do Diego Sakata. Eu perdi de 2-0, ele realmente me dominou, me deu um Tiamaton no game 1, que foi completamente decisivo. Ele jogou muito bem, acho que durante o dia inteiro, tanto que ele fez top 8. Então, aí o meu salve pro Diego Sakata, que realmente jogou demais. E no round 9, contra o Thunder Dragon, ganhei de 2-0, mas com uma Super Poly pra um Starving Venom que foi muito clutch, foi decisiva no game 2, que me colocou no top 16, então foi muito bom. Então, sobre o meu torneio foi isso. Agora a gente vai à questão realmente que tá pegando na comunidade, que é a questão dos juízes e dos jogadores na questão dos DQs. Então eu vou agora falar sobre isso. Quanto à questão da organização, eu não tenho muitas reclamações. Eu acho que o torneio foi bom, exceto em alguns pontos. O primeiro deles foi a questão da divulgação dos pairings. Acho que esse foi o principal problema no torneio. Porque a única meio de divulgação foi pelos papéis mesmo, que eles colocavam nos lugares. Não teve QR Code, não teve nenhum sistema tipo digital pra gente ver as matches com mais facilidade. E também o fato de que de onde eles colocaram esses papéis para as matches, que dificultou muito a logística. Tipo, teve lugares que não dava para você andar, tipo, não dava para você chegar no papel que você precisava ver da sua match, porque tipo, era muita gente e todo mundo queria ver. E isso eu achei que foi bem ruim. Talvez se eles colocassem em 2 lugares os papéis com as rodadas, esse problema poderia ser solucionado. Mas aí teria a questão de onde colocar e tal. Eu acho que eles também estavam meio de mãos atadas quanto a isso, mas essa é a única grande reclamação que eu posso fazer no quesito de atendimento e outras coisas. Eles foram muito bons, eles são de parabéns, todo o staff. Sobre as questões dos juízes em termos de desqualificação e tal, que realmente está sendo o grande assunto desse nacional, primeiramente de tudo eu vou falar que, analisando o que me foi dito, analisando o que foi visto por mim, e no geral 99%, para não dizer 100%, porque eu não vi tudo, foram as decisões corretas tomadas por eles, bem embasadas e com razão. Mas eu vou falar dos 3 maiores casos que estão sendo os mais polêmicos aí, e vou falar fatos aqui sobre a situação. Primeiro caso, o caso do João Miller, um amigo meu daqui de Curitiba. Ele foi advertido por um juiz no round 4. Ele tinha cartas marcadas, que eram Infinity Impermanence, Phantasmay e Salamangreat Circle, que estavam muito envergadas. O juiz interviu, obviamente. Ele viu que as cartas eram relevantes, e então ele teria que fazer alguma coisa disso, mas ele também viu que não era algo proposital, né? Que não tinha o que o Miller fazer e ele não estava agindo de má fé. Então a decisão que o juiz tomou foi recomendar o Miller dropar do torneio
para evitar maiores problemas para ele mesmo de jogar com essas cartas. Eu acho que foi a decisão correta. O Miller, tipo, na hora, obviamente, de cabeça quente, ele não concordou, mas depois, né, conversando com ele, deu para ver que a decisão do juiz foi bem entendível a respeito desse caso. Mas aí teve um grande problema nesse incidente do Miller, que foi uma ação do juiz que obviamente foi totalmente incorreta, que na hora de indicar o Miller quais cartas estavam com problema, né, que é o procedimento padrão, se eu não me engano, é você mostrar as cartas e dar um tempo ao player para solucionar o problema dessas cartas, tipo trocar por outras, para poder seguir no torneio com um deck totalmente legal. Só que nesse momento de indicar as cartas pro Miller, ele jogou ele botou as cartas viradas para cima na mesa. E isso foi um grande problema porque basicamente mostrou boa parte do deck do João para todo mundo que estava em volta, tipo todos os players que estavam jogando nas mesas em volta. E isso obviamente foi um grande problema. Eu não sei o que aconteceu com o juiz depois, quais foram as atitudes tomadas para ele, se ele foi divertido de alguma maneira, não sei. Mas esse foi o único grande problema. Mas pelo menos não foi tipo num lugar mais decisivo, tipo num round 9 assim, então acho que o problema não foi tão grande. O Miller aceitou agora tranquilamente, então beleza, bola pra frente. O segundo caso, o caso do Diego Sakata, que eu joguei no round 8 e foi pro top 8, ele tomou um DQ por um Salamangreat Mir, que aparentemente estava torto no deck dele. Pelo que eu pude ouvir de pessoas próximas ao Sakata, ao que parece foi dito para ele que no deck test, alguma coisa que eles fizeram durante o deck check, o Mir sempre ficava no fundo do deck, tipo nas 3 últimas cartas, e por isso eles acharam que, tipo, mesmo não sendo proposital, era algo que fazia diferença na hora de embaralhar. Então eles deram um DQ no Sakata também, foi... também imagina você jogar, tipo, 9 rounds, você chega no top 8 toma DQ por causa de uma carta, tipo... É algo bem frustrante e, tipo, tanto que o Sakata, tipo, teve... não teve uma reação amigável, obviamente, para isso. Ao meu ver, né, eu não tenho contato com o Sakata, nem com pessoas muito próximas a ele. A única contato que eu tive com ele foi no round 8, mas ele não parece um player que fosse agir de má fé. Então essa é a única coisa que eu vou dizer, tipo, fora de fatos, é que, ao meu ver, ele não parece ser um player que agiria de má fé. Mas o fato é que ele tinha tinha uma carta marcada no deck dele, então isso caracteriza um DQ. E o terceiro e mais importante caso, que é o caso do Felipe Urias, campeão nacional de 2018, que foi pego com múltiplas cartas marcadas. Fatos, o que eu conversei com ele, o que realmente estava marcado no deck eram as cartas da Engine de Infernoid, que ele estava usando no deck dele, ele estava usando um deck de Salamangreat misturado com Infernoid, então as cartas de Infernoid estavam envergadas, e tinha uma das cartas no deck dele que tinha um shield menor que os outros, que era uma Infinity Impermanence. Então esses foram os problemas que foram encontrados pelos juízes no deck do Urias, segundo ele mesmo, pelo que me disse. Baseado na regra, obviamente, essa foi a decisão totalmente correta, porque múltiplas cartas marcadas, as cartas têm um padrão, por exemplo, eram todas as cartas do Infernoid, e a carta que estava com sleeve menor era uma carta tipo Staple, uma carta forte, Infinity Impermanence. Então, tipo, não tenho o que falar. Agora eu vou falar o que eu sei do lado do Felipe Urias. Que foi o seguinte, ele pegou as cartas, ele estava muito limitado em opções para pegar essas cartas para poder jogar o torneio. Ele tinha a única opção aqui em Curitiba era de outro jogador. Ele pegou as cartas já nesse estado, as cartas já estavam envergadas, então ele não tinha o que fazer. Mas mesmo pegando essas cartas para jogar, ele se preocupou em procurar mais opções para ele poder trocar essas cartas caso os juízes apresentassem para ele que estava com problema. Isso foi uma coisa que ele se preocupou durante o torneio inteiro, tipo, conseguir dar um jeito de ter como trocar essas cartas caso houvesse problema. Antes do round 9, ele tomou um deck check no deck dele, e nesse deck check ele passou sem problema nenhum, não acharam nenhum problema com as cartas dele. Então, obviamente, ele desistiu de procurar as cartas para poder trocar, caso fosse necessário, porque, obviamente,
qualquer um pensaria. Não vai ser necessário. Passei um deck check agora, não vou não passar no outro depois. Porém, no deck check, antes do top 8, eles encontraram esses problemas no deck do Urias e, baseados na regra, obviamente, eles deram essa desqualificação para ele. Os juízes, obviamente, eles agiram da maneira correta, mas eu sei que o Felipe Urias, ele não agiria de má fé, ele não agiu, ele fez tudo o que ele podia, tudo para que o deck dele tivesse perfeito e sem nenhum problema para ele jogar o Nacional. Mas, infelizmente, é o que aconteceu. Ele acabou sendo desqualificado por causa dessas coisas. E isso gerou uma discussão, principalmente dele com a gente, ele conversando. A principal crítica dele foi que faltou um pouco de bom senso aos juízes, sabe? Tipo, eles encontraram os problemas, mas eles não levaram em conta o contexto, tipo, de quem estão sendo esses problemas. Tanto no caso dele, quanto no caso do Sakata. Parece que o Sakata era um dos players mais limpos, se não o player mais limpo no torneio. Ele nunca tinha tomado nenhum warning, nem nada, em torneios grandes. Mas ele tomou esse daqui direto no torneio. Então acho que essa foi a principal crítica da parte do Buba, e eu acho que também da parte do Sakata, a respeito da decisão dos juízes, né? Que eles foram muito duros, eles aplicaram uma regra, apenas a regra, e não tiveram tipo esse bom senso para julgar cada caso como um caso, basicamente. Eu creio que eu tenha coberto tudo nesse vídeo a respeito do Nacional. Mais uma vez, eu venho pedir desculpas à comissão dos juízes pelo comentário que eu fiz. Mais uma vez eu digo que foi um comentário de cabeça quente. E o objetivo principal desse vídeo que eu vim fazer aqui agora é propagar a informação da melhor maneira possível para a comunidade inteira, parar com esses boatos que estão rolando à torto e direito de que juízes foram injustos. Os juízes não foram injustos, eles aplicaram a regra que eles foram instruídos a aplicar, ou que os jogadores tomaram DQ por agir de má fé, que isso eu tenho certeza a respeito do Urias, a respeito do Miller e, pelo que eu pude ver na minha match, a respeito do Sakata. Nenhum dos três agiu propositalmente. Tem muito player, né, nesses torneios grandes que agem propositalmente de má fé. Eu não vou citar nomes, né, não vou falar. Mas já tem uma certa fama por causa disso. E tem esses players que são limpos, mas tipo, pegar um caso desses, tipo, e começa a correr boatos, eles começam a ter uma imagem que eles não deveriam ter, que tipo, não tem, que não é justo com eles, porque eles sempre quiseram jogar da maneira mais limpa possível e acabar com esses boatos, de certa forma, desestimula eles a jogarem o jogo. Eu acho que esse é o principal problema. Você descreditar o jogo em si. E eu acho que esse foi o principal problema desses eventos. Mas eu vou falar uma coisa, no geral eu achei o evento bom, foi um torneio divertido, né? Na minha questão mais pessoal, eu me diverti jogando o torneio, conhecendo pessoas novas e tal. Mas é isso aí. Esse foi o reporte do Nacional. Eu espero que tenha sido esclarecido tudo que vem sendo falado. For Queen se despede, nos vemos na próxima.